Fala família, família Aba, tudo bem com vocês? Buenas noches. Olha, eu tô mal de espanhol, né? É. Poliglota já, né? E nasci numa família espanhola, tô ruim. Bom, estamos aqui para mais um podcast, mais um... Hablas espanhol? Hablas. Tô aqui com o pastor João Eu não Rogério, hablo. pastor da nossa Salve casa. família, Deus abençoe vocês aí, tamo junto. E hoje estamos, meu Deus do céu, rapaz, aquele lado ali tá pesado, viu? Responsabilidade dupla. Mano Tá mais do leve céu. agora, né? Agora tá mais Tá mais leve. Responsabilidade dupla. Rapaz do céu, esse casal, não vou nem falar aqui não, pra mim não chorar. Ai, meu Deus. Mas Emoção. Mas vai chegar o momento, né? Vai, pastorinha Flávia. Junta até o finito, até né? o fim, eu pensei que tinha me livrado dela, ela Não. voltou. Não teve jeito. Lembrando Uau. que aqui nos bastidores eu continuo, né? Exatamente, continua aqui e agora vai nos mentorear novamente, meu Amém. Deus do céu. Graças É uma a aliança Deus. eterna. Aliança Pastorzão, Uhul! Hernani, Tamo junto. Não é o Dias Lopes, mas é Hernani. rapaz, é tão sábio quanto, viu? Glória a Tão Deus. sábio quanto. Menos. Menos um Vou pouquinho. até tomar menos um uma pouquinho. água. Caminhando para isso, né? Caminhando para isso. E aí, vocês estão bem? Estamos bem. Estão felizes? Graças a Deus. Deus, muito feliz. A gente está feliz de receber vocês aqui. A gente tem uma longa caminhada juntos, né? A gente aprendeu muito juntos, já sofreu muito junto, se alegrou muito juntos. A gente falava, eu acho que na última reunião que a gente teve, última conversa, né, que a gente teve, do último encontro, né, que nós fizemos, o encontro com Deus, né? O encontro com Deus foi. Uau. Ah, Ano rapaz, Uau. de tantos 2018. outros, né? Nossa. Mas cada um são momentos memoráveis, né? Que marca, né? São marcos. Eu lembrei que foi tempo com Deus, né? É, tempo com Deus. É. Rapaz. E foi um tempo com Foi Deus bom. mesmo. Com Deus. Uau. Bom, vocês Quantas são... memórias, né? Muitas memórias. Bom, vocês são pastores, foram chamados por Deus para esse grande ministério, aceitaram o episcopado, né? Episcopado. Episcopado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como foi para vocês Ele já vai entrar pastorear nesse tempo de pandemia? Posso buscar no Google essa resposta? Pode dar um Google Pede aí, auxílio, mano. pede auxílio. Dá Alô, um Google. Google. Coloca Boa debaixo da mesa aqui, pergunta, ó. né? Porque é interessante que a gente não esperava, né? A pandemia veio, atingiu em todas as camadas, todos os níveis e todas as classes e áreas. Pegou E forte, né, todo mundo. Pegou Sim. forte. Então, Uma coisa completamente não- inesperada. como a gente não esperava, né? Na verdade, essas questões de trabalho online, né? Isso aí já vem de há bastante tempo, né? Muitas pessoas já vinham trabalhando. Sim. Eu tive o privilégio, né? Antes da pandemia, eu já estava conectado com um pastor que hoje ele está com mais de 40 mil seguidores, né? Pastor Raul, um abraço. Né? Abraço, Do Raul. Nascido de Graças, Novo, Raul. fazendo Salve, uma, Raul. né? E então a gente já tinha essa conexão, né? O trabalho dele basicamente era esse. Sim. Ele é um pastor, mas ele não tem igreja, né? Igreja online, né? A interessante. igreja dele é... Pastor de igreja online. Online. Uau. Então, e eu auxiliava ele. Então eu já tive essa experiência. Então, para mim não era talvez algo novo, Não foi mas só que tanta novidade. não tanta novidade, mas assim, tem um detalhe, né, que eu tenho uma igreja, né, a gente cuidava de uma igreja e tem os seus membros, né, locais da sua igreja Sim. local. Então há necessidade de você estar fazendo o trabalho. E o problema dessa pandemia é que você tinha que ficar isolado, né? É o isolamento social. Isolamento Ficou social. E aí, preso como é que você ali cuida dentro da de caixa, como né? que- como que você cuida- cuida de alguém à Mantém distância? contato, à né? distância. E tem pessoas que dentro da igreja elas precisam do contato. Sim. Precisam do contato. Isso é forte. Então é complicado a gente falar sobre isso. É muito complicado porque são vários detalhes, né?
Tem as pessoas que estão mais acostumadas, tipo, já sabem o que está acontecendo, então Sim. não tem tanta necessidade do abraço, né? Sim. Exatamente. Do aconchego, Sim. né? Do colo, né? Vamos Sim. dizer assim, né? Exatamente. E tem pessoas também que tipo assim, elas rejeitam um pouco essa questão da internet. Da internet, né? O Tem, pessoal tem. mais Entendeu? da Tem, antiga. verdade. e tal. Acha que é um bicho de 7 cabeças, é o pessoal das antigas, Aham. entendeu? Então encontra uma dificuldade maior. Por exemplo, quando a gente tinha que se reunir, por exemplo, pelo Zoom. Sim. Por esses aplicativos aí que a gente faz salas, né? De Nossa. repente, encontro É de... muito ruim. É bom, mas é célula ruim. online, né? É Nós bom, mas é fizemos ruim. célula online. E nesse período de célula online em que a gente fez, a gente não conseguiu ter o time completo nessas lives. Isso. Por quê? Exatamente. Porque algumas pessoas, elas foram muito francas em dizer que elas não se adaptam a esse método porque acham muito frio, né? Sim. Então, de alguma forma, a gente tentou até, mesmo com essas pessoas que não conseguiu se manter no online, que tem essas restrições, a gente tentava, de alguma forma, ligar, de alguma forma, até vê-las, né? Com todos os cuidados, né? Que a gente sabe que a pandemia Sim. exigiu os protocolos, Sim, né? sim, sim. É que nós somos uma igreja que trabalha na questão do discipulado, na questão Sim, da vida na vida, de compartilhar o Exatamente. que tem de Cristo para as pessoas que estão nascendo na fé até, pessoas que precisam alcançar uma maturidade e não ter esse contato. E por telefone é difícil. É muito difícil. Não é a mesma coisa. Não. E aproveitando aí, eu também tive uma dificuldade a mais, porque eu sou do grupo de risco por conta da pressão, né? Pressão Aham. alta. E eu fiquei 4 meses fora Isolado. fora do trabalho. Completamente isolado mesmo. Fora do trabalho por conta dessa situação. Aham. Então eu não podia sair de casa, porque eu tinha o meu compromisso com a minha empresa, né? Sim, Com a sim. empresa onde eu trabalho. E assim, a gente como cristão e como servo de Deus, a gente tem que respeitar. Exatamente. Você imagina, eu pensava o seguinte, se eu estou recebendo para ficar em casa, é para eu ficar em casa. Então eu não posso fazer isso. Exato. Né? É. Porque tem gente que fala assim, não, Deus cuida, não é Vou assim. aproveitar e vou sair exato, fora, vou pras não. baladas É e tal. Deus abençoando, me chamando para ir na casa das Exato. pessoas. Vou exercer o pastorado agora. Exatamente. Então eu Você fiquei- deixa a ética de eu fiquei lado, 4 né? meses isolado. Por quê? Às vezes as pessoas... Imagina o seguinte, né? Você sai da sua casa... Não, eu não tenho problema nenhum. Tudo bem, você não tem problema nenhum, mas você ou pode e o que levar está um lá? problema para alguém, Sim. ou pode receber, Pode Exatamente. receber esse problema. né? Essa situação aí, que foi esse vírus, né? Então, a gente Complicado. precisou ter muito cuidado no começo, principalmente no Isso. começo, né? O começo foi difícil mesmo. É foi que dias difíceis. o vírus em si também, ele já trouxe um problema que já existe, né? E ele acentuou esse problema. Foi essas crises de ansiedade, síndrome Meu do Deus, pânico, meu Deus, depressão. As pessoas, a gente já convive com isso há muitos anos, né? Sim. E essa pandemia aumentou, para quem já tinha, isso acentuou de uma forma muito forte. Sim. Né? Às vezes a pessoa nem ficou com Covid, mas o que ela teve mentalmente de pressão Abalo sobre psicológico, aquilo, né? exatamente. Então a pessoa acabou acentuando muito mais essa outra enfermidade nela, Com certeza. entendeu? Às vezes nem por conta do Covid, mas às vezes a pessoa até é assintomática, mas o medo, a retenção, acaba que retraindo a pessoa e talvez a pessoa nem tinha tanto esse mover na área psicológica Sim. que acabou adquirindo isso, acabou contraindo isso também. Exatamente. Mais um mal, né? Exatamente. E também teve outro contexto que, assim, a gente sempre ouve as pessoas falando o que os pastores estão fazendo para chegar até as ovelhas no tempo de pandemia. Mas a gente também encontrou o lado ao contrário. O oposto da Sim, o as oposto. ovelhas. As correndo. ovelhas também abandonaram os seus pastores. Né? Porque, às vezes, a gente pensa muito no cuidado. E quem é que cuida do pastor? Sim. É claro que Deus, Uau, né? isso aí é forte, né? Claro que Isso Deus. é uma coisa pesada. Mas, às vezes, as pessoas esperam tanto por nós aquela atitude de demonstração de carinho, de demonstração de cuidado, e esquece que a gente também precisa receber isso. Também é ovelha. Precisa receber isso. E, assim, a gente conta nos dedos, às vezes, que a gente teve esse contato, assim. Sim. Mas a gente não está falando isso para, tipo assim, fazer uma cobrança de quem não o fez. Mas mais para trazer na lembrança que pastor continua sendo ovelha também, né? Mas eu acho também que fica um alerta, né? Sim.
Se, não sei, de repente alguém está nos vendo e pode se identificar com isso, fica um alerta, Sim. né? Porque pastor também é ovelha, né? Pastor é ovelha. Cara, tem gente que pensa que o pastor é super-homem e não precisa de Não é. nada. Né? E até acrescento, pastor Rogério, que a mesma graça que a ovelha precisa de Deus não é diferente da gente, né? Nós somos carentes da graça, nós somos carentes do sozo de Deus, da salvação, da cura e da libertação. Exatamente. A gente, nesse tempo de pandemia, a gente conversando aqui em família, a gente chegava a uma conclusão de que algo que Deus já falava, já vinha falando na sua própria palavra, por meio da Bíblia, em que muitos, durante essa pandemia, se desviaram. Muitos fraquejaram, e não só fraquejaram e se esfriaram, mas também abandonaram totalmente a fé. E por que vocês acham disso? Você acha que a pandemia foi um meio de mostrar quem estava alicerçado e quem não? O que vocês enxergam dessas pessoas que estão tão inconstantes? Eu, particularmente, assim, não tem como você enxergar o coração das pessoas, né? Eu falo isso em termos gerais, não vou falar isso por conta de uma igreja local, né? Mas o que eu mais ou menos imagino é o fato que tem pessoas que elas são frequentadoras de igreja. Sim. Elas frequentam a igreja e elas não têm aquele coração no reino de Deus. Seria a multidão que Isso, acompanha seria a multidão. Jesus. Mas assim, exatamente, porque a multidão, o que ela fazia? Ela seguia Jesus, ela comia o pão que Jesus multiplicava, depois que ela estava com o estômago cheio, ela ia embora. É que, na realidade, ia pelo que ele oferecia e não por quem ele era. Porque, às vezes, só pegando esse gancho que você falou da multidão, às vezes a gente enxerga essa passagem da multidão como se todo mundo fosse multidão. Mas no meio da multidão tinha muitos discípulos, muitos seguidores. Exatamente. Porque quando fala de discípulos na Bíblia, as pessoas imaginam que era só os 12 e mais alguns. Não, existiam muitos. Aí seriam os discípulos, apóstolos. muitos Todos estavam com ele, os apóstolos. Exatamente. E tinha os próprios seguidores. Né? Além da multidão, tinha muitos discípulos de Jesus. Sim. Muitos que seguiam Jesus. Na realidade, o que eu penso a respeito disso, eu vejo que isso tudo que foi dito é real também, mas eu também enxergo que a nossa natureza é caída. Sim. Então, o que nós mais desejamos na vida e que nós gostamos, eu falo porque isso está na nossa natureza, no nosso velho homem, é zona de conforto. Sim. Quem não gosta de chegar na sua casa, ficar no sofazinho, ainda mais num tempo como esse deitar frio? lá de boa, pegar com o pé. Exatamente, e ficar de boa. E assim, a gente observou que quando a pandemia começou, que a gente viu muitas lives acontecendo de tantas outras igrejas, você tinha um menu na sua mão. Você escolhia que igreja que eu vou ouvir hoje, com que igreja que eu sou membro hoje. Qual igreja que eu... Controlinho remoto ali na mão, manda quem vai tudo, ser né? meu pastor Quem na é live meu de pastor? hoje? Mas tem uma coisa boa nisso daí, né? Que você quem está nessa vibe, vamos dizer assim, ele está seguindo o reino. Ele tá Exatamente. Porque ele está enxergando a igreja do Senhor como um todo. Esse realmente está no reino ele mesmo, não né? ele não tá identificando. Se for pensar assim, ok, mas agora se ele é aleatório, ele não comeu palavra nenhuma, né? Porque vai passando os canais, né? Ou seja, comeu tudo, mas não se alimentou de nada. O Exatamente. problema disso é, por exemplo, nós acabamos sendo obrigados, né, a fazer as ceias online, porque Sim. não tinha Não a tinha presencial. como, Aí o que acontece? Pode ser que aquelas que já não estavam tomando a sua ceia, aí tomou menos ainda, né, nesse período, porque nós estamos mais de um ano. Pode ficar à vontade, pode ficar à Né? vontade. Estamos mais de um pequena ano. correção aqui. Mais de um ano nessa pandemia, né? Sim. E assim é interessante ter a gente comentar sobre isso, porque há muitos anos atrás, eu acredito que tem mais de 25 anos, né? A gente que tem uma caminhada já de 35 anos no Evangelho, né? Eu só tenho 17, então eu não de lembro. vida, né? Mas, Não assim, entrega não, senão já há vai muitos saber a anos idade. Não fala nada. há muitos anos atrás havia uma crítica, porque já tinham lançado isso, né? Sobre daqui uns dias estarão participando da ceia pela televisão. Televisão. Verdade. E agora a gente foi colocado obrigado. isso aí Agora, nos YouTubes há muitos anos atrás. E agora
Se virou uma concretizou, realidade né? para todos. Né? Exatamente. Então, aqueles que criticaram no passado foram obrigados A aceitar, né? aceitar. Não teve como não Teve aceitar, fazer né? parte. Você tem que Não, fazer mas, parte. mas assim, um fato que eu observei, né, que nem eu estava falando para vocês, que a gente viu aquele tanto de lives e quando você entrava em algumas, você via que tinha muita gente assistindo. Aí a Sim. pandemia já se estendeu aí há 1 ano e pouco. Você já não vê tanta gente mais em live. Você já não vê tanto. Entendeu? Então, quer dizer, aquela novidade, então, do culto online, para alguns era só uma novidade. Sim. Entendeu? E o que falta? O que falta nessa geração de hoje? Mas Ter fome e mas sede. tem um detalhe, né, Fome e que, sede, tipo assim, algumas pessoas, né, que você perguntou, será que algumas pessoas se desviaram por conta da pandemia, por conta da situação que você mencionou aí? Também teve muitas pessoas que se achegam, eu não vejo a hora de voltar para o culto, Sim. né? Sim. Às vezes a pessoa estava até meio devagar Sim. indo na igreja, mas aí quando aconteceu a questão da pandemia, Teve ela um gatilho, né? teve um É. gatilho, Eu exatamente. acredito numa Um inclinação. despertar na vida dela. Eu acredito numa inclinação de coração. Teve Sim. pessoas que. Eu de verdade acredito que existem pessoas que, como você falou, já não era igreja. Eram Isso, frequentadores. exato, exatamente. E para eles, logo, se eu não tô vendo a Flávia, se eu não tô vendo o pastor Hernando todos os Sim. dias, se a gente não tá junto, cara, eu vou esfriando. Então eu já Exatamente. não tem ninguém mais que me cobre. Sim. É, Levado por motivação, né? exatamente. Essas pessoas começaram a se desvencilhar e Ficou solto. se tornaram o que elas realmente eram. Exato, Voltaram a ser exato. quem elas realmente eram. Exatamente. Elas não vivem mais de aparência, digamos assim. Elas são quem são agora. O jargão que se usa aí fora aí pode ser colocado, é bem-vindo, não é bem-vindo, como que é nisso que a gente está falando. O jargão que se usa, a pandemia revelou o verdadeiro crente. Que a gente ouve falar demais sobre isso daí. Eu mesmo falo. O jargão? A um pandemia jargão. revelou o primeiro. A Mas isso pandemia aí revelou. Mas isso é complicado porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que podem ter visualizado dessa forma, mas é que nem eu citei o meu próprio caso. Eu tive que ficar 4 meses isolado. Uhum. Então isso não quer dizer que eu abandonei Sim. a igreja, entendeu? Então, se a gente medir por essa régua aí, Não pode, né? não dá, entendeu? É que, na Então a realidade... gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, até mesmo quem está falando isso, ele também não vive uma vida, né? Não tô Exatamente. fazendo julgamento. Justamente. Mas são é o que palavras. eu trouxe para mim depois. Sim. Por Quando exemplo, eu usei uma ou duas vezes, eu a falei, poxa, própria espera um palavra que você usou, jargão. Então, o jargão, as pessoas usam jargões de forma assim aleatória. Às vezes ele usa por Mas o que simplesmente pra acontece? soltar O a que expressão. acontece, assim, que é real, é que quando a gente entende, e a gente não apenas entende, mas a gente pratica aquela parte que fala que nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, mesmo que a gente talvez vá para a igreja, de repente, uma vez no mês, ou até nem uma vez no mês, os princípios que já está estabelecido em nós. E a videira que nós estamos conectados, nunca vamos deixar de ter essa conexão e esse princípio estabelecido. Porque o que acontece? Nós vamos falar aqui de tempo de caminhada. Pastor Rogério, nós aqui, o Andinho está chegando aí também, contabilizando esse tempo aí. O que acontece? Talvez talvez eu vou até escandalizar com o que eu vou dizer. Manda mas agora. a gente não Pode precisa soltar de o verbo. culto. Sabe por quê? Exatamente. Porque nós formamos o culto em nós. Através da adoração de Deus. Nós somos o adorador que Nós Deus somos procura. adoradores. Exatamente. E nós já temos esses princípios estabelecidos nas tábuas do nosso coração. Amém. Glória a Muito Deus. mais que tatuado na pele, está tatuado na alma. Meu Exatamente. Deus. Então, quem é que toma isso? Ninguém toma isso. Mas por que a gente precisa ter o culto? Porque tem pessoas que não estão ainda nesses princípios que nós Exatamente. estamos. Enraizaram ainda. Longe né? de falar, né? Isso que E- a pastora está falando, longe de dizer que o culto não é necessário. O culto é necessário. Eu ia sim, chegar mas nisso, eu ia chegar nisso. Então, o que acontece? Mas por que a gente precisa do culto? Porque é um mandamento que o Senhor estabeleceu para nós. Inclusive, quando ele está lá em Atos, a gente vê como que nasceu a igreja do Senhor Jesus. Exatamente. E por que Ficar é em Jerusalém, importante? né? Por que é importante? Porque um do outro revela Cristo. Sim. Então, Cristo é revelado em você.
e revelado em mim para que o outro conheça, para que o outro saiba, para que o outro sinta, para que o outro seja curado. Para que você alcance a plenitude do corpo, os membros precisam estar juntos. Sim, e muita gente às vezes fica espiritualizando algumas coisas, esperando a bola de fogo cair do céu para revelar o Cristo. E o Cristo às vezes está sendo revelado no seu abraço. Agora no abraço não pode, né? Está sendo revelado na forma, na ternura do seu olhar, né? Na ternura do olhar você vê. Às vezes a gente está fechando o olho para orar para que Cristo se revele a nós, quando na verdade a gente precisa abrir os nossos olhos e olhar para o nosso irmão. Porque o Cristo está no nosso irmão. E isso que eu falei a respeito de que a gente não precise de culto, entenda bem. Por isso que eu falei que eu ia polemizar. Sim. É que a gente precisa entender que se Cristo, quando a gente entende que o véu foi rasgado, já não existe mais elites espirituais para ir até Deus pedir perdão pelos meus pecados. Exato. Eu tenho livre acesso. E muito mais que isso, Jesus disse que o Espírito Santo habita em mim. O próprio Deus. Então, se ele habita em mim, eu sou a diferença onde eu estou. Amém. Mas o culto é necessário, porque a nós gente somos vai a se igreja, conectando. né? Exatamente. E por Nós isso que eu somos a falei igreja. que aqueles que são frequentadores de igrejas, eles, tirando, eu não estou apontando para ninguém, mas essas pessoas frequentadores de igrejas, eles não oferecem um culto de verdade. Exatamente. E frequentar a igreja não é uma questão que leva você a estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é qualquer momento. O fato de estar na igreja, né? não quer dizer, na igreja templo, não quer dizer que você Templo, seja no igreja. templo. A igreja no templo, E tem até aquela questão, né? Muitas pessoas acham assim, eu vou ir para o culto porque eu quero que... O culto é para mim. Não, a gente vai para o culto porque a gente vai fazer o culto para Deus. Para prestar a Ele, é o que Né? a gente fala. É Senhor, aquela né? história lá, eu não oro para sentir Deus, eu oro para que Ele me sinta. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu estou indo para o templo, a igreja está indo ao templo para prestar culto ao Senhor. Até porque a palavra do Senhor fala que Ele se deixa ser encontrado. Né? Se Então, deixa revelar, né? se deixa revelar e Ele quer. Né? Porque a Bíblia fala que Ele procura os verdadeiros adoradores. Justamente. Entendeu? Então, nós temos esse acesso. E às vezes a gente não percebe o privilégio que nós temos. Porque quando o Espírito Santo, lá no Velho Testamento, ele era revelado, ele aparecia em momentos pontuais para algumas elites, que eram reis, juízes, profetas. Né? E hoje nós temos o livre acesso de entender que o Espírito Santo habita em nós. Exato. Isso é um privilégio muito incrível. Você usou o termo aí do acesso, eu ia até colocar, e você usou agora, livre. O importante é a gente ter o livre acesso a ele. Exatamente. E quando a gente entende isso, Rogério, a gente não cultua porque a gente precisa apenas. A gente cultua porque ali faz parte da minha vida. Cara, isso é meu, eu quero te dar o melhor, Tá Senhor. dentro da minha pele, sabe? Aquela fome, Encrostado, sede. né? Eu lembro que eu tava em um momento de secreto e eu comecei a pensar comigo, cara, eu quero chegar nos céus e eu vou correr para Pedro e vou perguntar para ele, cara, como foi andar com Jesus? Cara, ô João, como foi colocar, debruçar sua cabeça sobre os ombros de Jesus? Do Senhor. Cara, como que foi isso? Aí algo no meu coração falou assim, mas talvez a resposta dele fosse assim, mas eu andei com ele, mas e aí, como foi andar com ele dentro de você? Uau. Exatamente. E vai rolar isso, eu acredito que vai rolar porque essa pergunta. É muito maior, Você vai perguntar cara. isso aí pra ele, você vai? É muito Você vai muito perguntar isso aí pra ele? Ele é ousado, cara. Eu não tenho essas curiosidades. Ousado, meu. Não, eu tenho, velho. Mas olha, eu vou te meu. falar. Não. Eu tenho. Não, esses caras do Velho Testamento vai perguntar isso pra gente. Exatamente. Como que foi viver nesse tempo da graça? Exatamente. É porque eles não viveram, né? Porque eles não viveram. Não viveram. Justamente. Muito interessante. Exatamente, Elias vai porque- perguntar pra gente isso aí. E eles foram mártires, né? Eles foram os Na mártires. realidade, Fizeram o que fizeram. eles conquistaram uma caminhada. Porque a gente, às vezes, fala da reforma do Evangelho, trazendo alguns teólogos recentes, vamos dizer. Recentes. Mas a reforma do Evangelho ela vem acontecendo desde quando do Velho Testamento, né? Exatamente. Através desses Antiguidade, mártires, antiguidade, através antiguidade. da igreja nascendo, através do Espírito Santo fazendo, através das pessoas sendo curadas. Esses são os Mas mártires. Exatamente. é legal essa colocação a respeito daquele que frequenta a igreja, né? Esse tempo aí fez me lembrar da passagem do aleijado que estava no tanque de Betesda, né? Sim. Quando Jesus curou ele, o aleijado ali, né? O coxo ou o paralítico, né?
Ele saiu dali e depois Jesus encontrou com ele no templo. Né? Foi. E o que Jesus falou para ele? Ele falou para ele não continuar no pecado, que poderia vir coisa pior para a vida dele. Né? Então, quer dizer, será que ele foi liberto? Ele foi curado, mas será que ele foi liberto? Exatamente. A palavra não narra sobre isso. Não narra. Mas para Jesus ter falado aquilo, dá a entender que não foi liberto. É sinal que ele estava... Eu imagino o seguinte, que ele estava sendo um religioso. Ele foi para... É uma fala minha, né? Então ele foi para seguir uma tradição religiosa do tempo. Né? Não, Jesus estava claramente dizendo para ele, legal, te curei, mas você precisa de libertação. Exatamente. É o que Tiago vai falar lá, né? Que quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa, né? Isso. Sim. Mas às vezes fica dentro de nós algo que precisa sair. Então, precisa de uma cura. Libertação, né? Né? Eu preciso ser liberto de algo. É o que a gente sempre comentou há muito tempo. A sujeira embaixo do tapete. Isso. A chave daquele quartinho que eu não entrego de jeito nenhum. Sim, não é? sim. Então, é necessário a cura. Por quê? Eu fui perdoado, cara. Eu recebi Jesus, fui perdoado por Deus, é legal. Mas aqui dentro tem alguma coisa. E eu preciso pôr isso para fora. Sim. É por isso que lá no livro de Tiago a gente vê justamente isso, né? Exatamente. Eu preciso confessar os meus pecados Uns aos outros. a um irmão, a um pastor, a uma pessoa chegada. Para quê? Para que eu seja curado. Sim. E tem aquela parte lá também do lava-pés, né? O lava-pés é tremendo, a gente sempre traz ela com várias formas de ser ministrados, né? E lava o corpo todo, né? O lava-pés, lavando o pé, você está chorando, está lavando tudo. Remete à limpeza, à purificação, remete à servidão, mas também a gente tem que lembrar que quando o Senhor lava os nossos pés é porque a gente tem que entender que enquanto a gente pisar nesse mundo sujo, a gente vai continuar com os pés sujos. Sempre e precisando todos lavar. os dias temos que nos lavar e Uau. mergulhar na graça do Senhor Jesus. Exatamente. Então, isso quer dizer o quê? Que uma vez que a gente foi salvo, uma vez que a gente foi curado e liberto, nós temos que entender que a libertação e a cura é todo dia. A salvação já aconteceu. Sim, justamente. Mas a cura é todo dia. A cura são todos os dias. Porque todo dia a gente suja os pés. Meu Deus, aí é forte, Sim, hein? né? Entrou num algo aí que, olha, só Jesus, hein? Eita! Isso é uma coisa que a gente pode trazer futuramente aí, Não meu. é, pastor? Pô, bacana. Eu já aprendi uma com você, Aí, cara. olha que vem. Tá vendo só por que vai ser legal essa unidade aí? Eu acredito que, deixa pra lá depois. Nós a gente fala aprendemos sobre um com o isso. outro, na realidade, né? Uma troca Foi. muito boa. Por isso que a gente fala e reafirma o que a gente já até falou aqui, né? Que é Deus em você. É Deus em mim. É assim que Ele nos ensina. É o Pai Nosso, né? É o Pai Nosso. É o Abba. Eu lembro que a gente estava numa conferência, aí tinha um rapaz que toda hora gritava, meu Deus, meu Deus. Aí eu acho que o Douglas Gonçalves trouxe uma pregação quando ele falava de nós. Não é eu, é nós. Sim. Aí o cara terminou a conferência dizendo, nosso Deus, nosso... Em vez de falar Deus meu, meu, né? O meu, ele disse nosso, né? Pai nosso. nosso. O evangelho é plural, né? Plural. Tanto que o Senhor faz questão Nunca de mostrar singular. isso para nós desde quando o mundo foi criado. Exatamente. Né? Que Façamos. Passamos. Já era uma família. Já. Já era uma família. Costumo dizer que a igreja é o método de Deus gerar famílias, criar famílias. E o Senhor Então, sempre trabalha na pra isso que Trindade. Né? Exatamente. A gente falava desse tempo de pandemia e eu tinha falado da inclinação de coração. Por quê? Porque para quem tá caminhando na fé, para quem está alcançando um nível de maturidade, o tempo de pandemia, pelo menos para mim, foi o que Cristo se revelou a mim foi assim, cara, Andinho, eu preciso que você volte pro chamado. Cara, foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu já preguei algumas vezes, que aquilo mudou o meu jeito de entender, porque eu sempre quis fazer muita coisa, eu sempre quis estar fazendo, eu queria colocar a mão, queria estar ativo. E não que isso seja ruim, isso é maravilhoso. Só que eu entendi que fazer o que Deus faz sem ser como Ele não é salvação, é juízo. Porque quando Jesus está falando Jesus está trazendo o Sermão do Monte, ele fala daqueles homens que... mas Jesus, em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei demônios, eu curei. E ele vai falar assim, cara, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Ele está falando, cara, vocês fizeram o que fizeram, mas vocês andavam em pecado. Sim. Vocês faziam por mim, mas não se tornaram como eu sou. Sim. Então, o que seria salvação, o que seria bênção para eles, o que seria reino chamado,
na verdade se tornou juízo. Então eu vi Jesus. Maldição, né? Sim. Se tornou maldição. Juízo, é maldição. É fazer as coisas para Deus sem Deus, né? Exatamente. Farisaísmo. Exatamente. Farisaísmo. É mais uma que vai entrar no domingo aí. Por isso que tem que ver a mensagem. Ô, Vocês vão Glória, entender, a vocês vão gente entender, vai ver vocês vão sim, entender. com certeza. Farisaísmo. Então eu vejo Jesus chamando a gente para o secreto novamente, chamando a gente Sim. para a origem. Sim. Cara, é muito bom o que vocês estão fazendo e eu acredito numa terceira onda de avivamento que está por varrer toda a terra. Sim. Uau, Que talvez, vai chegar. acredito eu, que vai ser o prelúdio, o prenúncio da volta do nosso amado. Então, eu acho que Jesus pegou esse tempo. Não estou falando que Jesus criou a pandemia, mas eu acredito que Deus ele não despreza uma dor. Então, ele não despreza uma dor. Cara, aconteceu isso, então, filhinhos, vamos pro secreto. Vamos se encher, vamos se revestir para depois vocês irem pro mundo. Adorar em espírito e em porque verdade, a né? igreja, o nome já diz, chamados para fora, né? Exatamente. Então até É o vir para ir. Exato. Então O que o Andinho a questão costuma pregar da bastante. Isso caminhada, mesmo. a questão da caminhada que é até a nossa conversa aqui. Então eu olhei para dentro de mim assim, você vê, eu sempre meditei a respeito disso, né? Você está uma caminhada longa nos caminhos do Senhor, mas o que você está fazendo para o reino? Isso Exato. realmente está sendo relevante para o reino de Deus? Porque o que acontece? Desde a minha caminhada no Evangelho, eu vim com 14 anos, né? O Senhor me chamou com 14 anos. Faz 15 anos, né? Você tem 30? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí. É isso mesmo. 30 alguns. Idade revelada, idade Idade revelada. revelada. E durante esse tempo, a gente meio que foi no embalo de como se frequenta uma igreja, né? Sim. Então, você tinha suas responsabilidades. Eu sempre fui compromissado com a minha igreja local e sempre preocupado em fazer as atividades da igreja. Sim. Né? Sim. Então, aquelas atividades, elas faziam você ser um crente melhor, né? Dentro da nossa convicção que era aquilo. Né? Você participar, por exemplo, na minha juventude, fazer parte de um grupo de mocidade, grupo de jovens, você ter a sua responsabilidade, você chegar no horário, Sim. participar do que tinha de atividade na sua igreja. Aquilo parece que você está fazendo a vontade de Deus. Não estou dizendo que algumas características de algumas igrejas, que isso não seja relevante. E é relevante porque é a característica daquela igreja, trabalhar dessa forma. Né? Mas com o passar do tempo, você vai amadurecendo e entendendo que você foi chamado para fora. Exatamente. Você vai Algo entender maior. que você, Esse é o termo como que faz, igreja, você é chamado para fora. Não é para ficar dentro de uma caixa ou dentro de um... Segurando as paredes para o diabo não entrar. Exatamente. Então, é interessante que o Senhor ele tem chamado a gente para fora. Para um novo tempo, Para né? um novo tempo. Um novo tempo. Glória a Deus. E é muito gratificante saber que o Senhor pode contar com a gente, né? Porque Antes do 100, né? Fazer gastar mais um pouquinho, né? Usar mais um tiquinho aqui, vou usar mais Então, um tiquinho aqui. durante uma boa caminhada, a gente pôde estar aprendendo, né? Dentro da casa do Senhor, mas chega uma hora que o Senhor vai ter que... vai usar e... Eu tenho que estar aí disposto a isso, Sim. né? Exatamente. Disposto pra aquilo. É assim, é claro que é que nem eu falei de zona de conforto, né? Sim. É muito bom a gente ficar na zona de conforto, tendo um lugar e X horário, você vai para lá e acabou. Aí, de repente, você com quase X anos, né? Que a gente não vai revelar a Quer idade. falar dos Na época 35? Por quê? Aposentadoria, Na né? época, Aposentadoria. já Pode tomei aposentar? a primeira dose da vacina do Covid, mas eu não vou dizer minha idade. Pronto, então já não precisa falar, né? E de repente Deus pega e traz a gente para sacudir de novo as águas, assim, de uma forma diferente. Mais uma igreja para ser plantada. Uau. Plantada, né? É isso que o Andinho estava falando há pouco aí. Até caberia uma pergunta aqui, mas eu acho que ele deve ter essa Não, pergunta aí. pode fazer, irmão. Não sei Fica à se já vontade. é o momento de entrar Não, com essa vixe. pergunta aí. Fique à vontade. Perguntas capciosas. Até estava fora do roteiro. Do entendeu? script. Não tá no script. Apareceu agora. É por isso que eu disse, não sei se cabe agora, mas assim. Quem nos assiste, quem está nos vendo, quem vai nos ver, o pessoal já sabe, já conhece a nossa trajetória, né? Eu sei que muitos que vocês agora vão estar passando isso para eles, talvez não nos conheçam.
E estão começando a conhecer vocês. Mas eu acredito que tem uma galera legal aí que vai assistir, que já conhece a gente, conhece a nossa trajetória. Sim. Sim. Né? E conhece vocês. Né? Então, a gente sabe que nós viemos de uma igreja. Vocês, há bem mais tempo, vocês aí eu acho que são... Você não quer que fale a idade, né? Putz, Pode falar, para mim é um prazer, né? Vamos ficar nos 35, vai. Tá, Vamos ficar nos 35. Vamos manter. 35 anos que E vocês alguns, servem. né? 6, 7, É que, na verdade, 40. a gente não contou a história nossa de caminhada mesmo, né? Porque, na verdade, a gente tem uma história... nós completamos 27 anos de casados, né? A gente pode Parabéns. pensar que a nossa história é uma história assim, que tipo, realmente aquelas palavras que o pessoal usa aí, que até acaba sendo jargão. Jargões. Que Deus não une propósito. A gente começou a meditar e conversar a respeito disso, que realmente Deus uniu o propósito. Porque... Não, mas a gente é uma prova viva de que Deus une propósitos, Sim, cara. mas olha que incrível, pastor. Tá começando a acontecer. Olha que incrível, pastor. A gente fazia parte da mesma igreja sede, a Assembleia de Deus de São Caetano do Sul, porém de bairros diferentes. Isso, fala um pouquinho, uma prévia de uns minutos aí, uma pequena trajetória. Então, o que acontece? É justamente para eu entrar na pergunta que eu participava da Assembleia de Deus, Ministério de São Caetano do Sul, já com os meus 16, 17 anos. E num desses congressos de jovens que a gente fazia, né? Uhum. Então, tinha a igreja sede, que era em São Caetano, e tinha as igrejas nos bairros. Então, o que acontecia? Reunia todas essas igrejas dentro da igreja sede. As filiais iam todas para a sede, para fazer esse grande encontro de juventudes. E lá, nesses encontros, antes do próprio congresso em si, nós participávamos do coral de jovens. Cantando. Uhum. E foi em um desses ensaios que nós nos conhecemos. Já estão revelando a idade aí, pessoal. Olha só. Revelando a idade. Fica atento aí. E aí a gente se conheceu, a gente começou a ser amigo, né? E ele já fazia parte também dessa igreja, sendo da igreja sede. E então, com 17 anos, a gente já começou um relacionamento. Com 19, eu quase 20, nos casamos. 27 anos de casado, eu acabei revelando a minha idade. Pronto, porque quem é bom de matemática... Já fez a conta. Não pode voltar ao vídeo, tá, gente? Vai fazer a conta depois. E nem vai ser cortado, né? Porque não tem como, né? No ao vivo não tem corte. Não tem como. E aí, o que acontece? Aí, o que acontece? Aí nós nos casamos, 27 anos de idade, e desde então nós caminhamos na mesma igreja. Mesmo que em bairro diferente... Nós caminhamos na mesma igreja. E aí, você quer continuar? Bom, e estamos juntos até hoje, né? Na caminhada do Evangelho. Na caminhada. Que é o unir propósito. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa muito forte, né? Esse tempo que a gente tem andado junto. A gente pode escrever um livro, 2. E até a gente estava conversando, né? Que nós sempre... Nos dedicamos o nosso tempo todo, né, os nossos finais de semana, nossa família, né, a nossa família a estar servindo a Deus. Nossos filhos nascia, já ia para o Moisésinho, né, carrinho, já para participar de ensaio, de tudo que tinha para participar. É a trajetória que eu tenho também. Nós temos, né? É legal que a gente conhece um pouco da sua caminhada. Né? A gente se conhece nesse tempo todo de percurso, né? Então, e justamente entra nisso, porque nós nos conhecemos no Guaracá. Sim. Né? Uhum. Nós nos conhecemos no Guaracá, e isso foi lá para o ano de 90 e alguma coisa, 5, 7, alguma coisa. Quem é bom do de tipo. exatas fica na sua, senão vai fazer a idade de todo mundo aqui. Não, porque em 97 nós nos convertemos. Outubro de 97 a gente se converteu, minha esposa. E esses aqui já corriam lá pra frente bem antes, né? Não, 97 eu não tinha nascido não, pai. É. Demorou. Então... Não, mas só cortando um pouquinho, eu acho que, como tem pastores aqui, eu acho que seria melhor falar a verdade do que mentir. Pode, então, por isso que eu tô dizendo. A gente não pode nem mentir nem omitir, né? Mas a gente não mentiu em nenhum momento. E nem estamos omitindo. E nem estamos. A gente tá falando para ninguém fazer conta. Pronto. Mas se vocês quiserem com a calculadora aí do lado...
Não, mas nós somos muito felizes com a idade que nós somos. Glória a Nós Deus, temos. glória a Deus. Então é por isso. Aí esses aqui já corriam tal, e a gente, em 97, 98, nós nos mudamos para Suzano. 99, 2000, nós voltamos, e foi quando voltamos de novo para Suzano em 2001, depois voltamos para cá em 2003. Em 2004, nós voltamos para cá e ficamos sabendo. A gente já tinha se conhecido no Guaracá. Já, sim. Quando nós fomos para Suzano e tal. A nossa conversão foi no Ministério Ipiranga. Isso. E depois disso foi só Madureira. Então nós acompanhamos, tivemos a trajetória com vocês e tal. Sim. Eu ainda lembro que o pastor de lá ainda tinha cabelos, né? Não falando dele, Deus abençoe o pastor. Entende? Então, assim, é tudo isso porque eu quero chegar num objetivo. Nós voltamos para a igreja em 2003, em 2004, para encurtar, nós ficamos sabendo que já não era mais Guaracá, que já existia projeto. Né? A gente vai dar nomes aqui porque não temos dificuldade com isso, tá bom? Então, existia projeto, e lá foi que a gente começou a afinidade maior. Foi. Foi lá que vocês roubaram meus filhos. Com certeza. Inclusive, eu falo que Flavinha é muito mãe dos meus filhos. Efetivei essa maternidade. Graças a Deus. Pai dos meus filhos, foi. Isso mesmo. E isso é uma honra para nós, cara, uma honra muito grande para nós. E, então, desde 2004, quando nós conhecemos a projeto, começamos a caminhar junto. Foi. Aí é que houve mesmo esse laço, né? Sim. E houve o processo todo de andanças e mais andanças e tal. E chegamos agora em 2019. Não, 2019 foi quando nós nos desfiliamos. Existe essa palavra? Eu posso usar esse termo? Acho que sim. Quando nós nos desfiliamos dos ministérios que nós estávamos, que foi uma longa data. Fechou o ciclo. Né? Você vê, desde 2004, claro, nós saímos um pouquinho, fomos para Minas, tivemos aí umas saídas, uns passeios e tal, mas o nosso ministério sempre foi esse, desde 2004. Né? E até que 2011 foi para o templo, mudou o nome. Então, essa nossa caminhada, esse nosso vínculo, até 2019, quando houve uma despedida, e 2020 houve também uma despedida de vocês. Ou foi agora em 21? Sim, 21. Foi em 21. Então, 2020, talvez já se pensava em alguma coisa. E em 2021, agora, também houve essa desfiliação, né, no caso. Só explicando um pouco, assim, durante toda essa minha caminhada, eu considero que eu nunca saí da minha igreja, de onde vamos dizer que eu nasci para o Evangelho, tá? Só que assim, essa questão por exemplo, o pastor usou essa expressão de desfiliação. Né? Não é uma crítica, não é uma correção, não é isso. Por isso que eu perguntei, né? Não é uma correção. É que as pessoas, elas enxergam, né, que você como que se diz, você está fincado num determinado espaço. Sim. E ali está enraizado. Você está enraizado ali, né? Sim. Então, até nós estávamos conversando outro dia, né, sobre isso, que, na verdade, a gente, por conhecer a palavra de Deus, de conhecer a quem nós servimos, nós estamos sendo enviados para um novo propósito. Para um novo tempo, né? Um novo tempo. A pergunta seria justamente essa, o envio. Então, você já vai entrando no assunto e já dá continuidade. Já vai acelerando. Desfiliar é quando você... Quebra o... Talvez seja isso, né? Por exemplo, quando você faz parte de uma associação, aí você desfilia dessa associação. Eu não achei o termo certo. Não, mas eu só estou explicando, porque assim, às vezes as pessoas... Tiago, as pessoas enxergam o evangelho como se fosse uma associação, embora a igreja é uma associação sem fins lucrativos. Sim. Mas o evangelho de Cristo não é uma filiação. Justamente, é verdade. Então nós estamos enxertados na mesma videira que é Cristo. Nós estamos conectados uns com os outros. Nós não nos separamos, nós não abandonamos. Né? Infelizmente, a pastora falou aqui uma expressão que a corrupção do ser humano, né? O ser humano, ele tem o ego, né, do ser humano, ele acaba fazendo com que
a gente tenha sentimentos de perda, sentimentos de posse de alguma coisa. Sim. Mas, assim, o Evangelho, a igreja do Senhor, ela é dinâmica, ela é viva. Então, porque um membro ela se expande, ele foi né? para um outro projeto que Deus preparou, isso não quer dizer que ele se desconectou. Sim. Né? Sim. E graças a Deus, o pastor está numa nova missão, digamos assim. Nós também, de envio, nesse né? ano, Uma nova missão nesse de ano envio. o Senhor tem nos chamado para uma nova missão e nós não desconectamos, nós não desfiliamos do rol que a gente vivia junto. Sim. Não A é nada afinidade, disso. ela continua. Só que existe... Porque a igreja é única, né? Exato, a Sim, igreja é uma exatamente. só. É. Mas só que hoje a gente está conectado com um novo propósito para as nossas vidas particular. Sim. Para as nossas vidas como Chamado, pastores. acho que sim. Chamado, a Vamos palavra desvendar exata. um novo chamado, como Porque foi para é mim. o que eu falei. O isso cumprimento mesmo. de uma promessa também Isso, pode é o que ser. eu falei. Porque, por exemplo, eu falei do tempo de caminhada que a gente tem, e às vezes a gente estava ali frequentando uma igreja, né, sabendo do chamado que Deus tem, mas você só domingo, os cultos normais, Da então semana. você tinha aquilo ali como uma rotina. É. Né? Então o Senhor tem chamado a Tem gente algo para mais, os né? novos desafios. Algo né? mais. Sim. Então, Para esse- sair da zona de conforto. sair da zona de Então, é conforto. justamente isso que eu ia colocar. Vocês estão hoje numa nova trajetória. Nova trajetória. Podemos dizer assim. E assim. Querem falar um pouco da nova trajetória? Fica à vontade. Sim, o Senhor tem nos chamado, já faz bem um ano, mais ou menos, né, que a gente foi chamado para participar de um projeto. De um projeto, né? E esse projeto ele deu muito certo, inclusive foi na pandemia, né? Em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Justamente. Esse projeto deu Igual certo. a nós aqui, né? E- Bem no meio. Exatamente. E, inclusive, até a pergunta Do Andinho. do Andinho lá do começo, né? Para você ver, né? Algumas coisas começaram a fluir dentro do evangelho, desse né? meio. As coisas não param, porque a igreja é um organismo vivo, Exato. entendeu? A igreja ela não parou, né? Ela não Não, parou, não parou. entendeu? Porque a igreja É uma célula. quem criou a em igreja movimento, foi né? Deus, né? Tem gente que fala assim: "Não, eu não preciso de igreja". Então você não precisa de ir para o céu. Você não precisa de Você Deus, ir pro então. céu, Né? né? Exatamente. Então, quando a gente entende o chamado de Deus, para que a gente foi chamado? Né? Então, para servir a Deus, e existem outros chamados que são externos, que são para uma outra situação, por exemplo, os apóstolos. Os apóstolos, por que eles foram chamados de apóstolos? Porque são enviados. Né? E será que não utilizando o termo apóstolo para os líderes, as lideranças de hoje, né? Porque existe toda uma discussão teológica a respeito, né? Exato. E sem querer entrar nisso, Gera polêmica. mas Gera polêmica. por que nós não podemos ser chamados, né? Podemos Obrigado, irmão. sermos enviados para fazer a obra de Deus Exatamente. fora do nosso copinho? do nosso Da caixinha? ambiente, né, do nosso que na que a gente verdade- viveu, né? Porque que nem o pastor colocou uns exemplos ali porque a gente conhece a caminhada dele e ele passou por várias fases, né? Ciclos teve em também. Minas, São teve ciclos, né? teve em Suzano, né? Sim. E eu e a pastora não, Sempre aqui. Né? Sempre no Ditado mesmo aqui lugar. foi. A gente... sempre no mesmo lugar. Raiz mesmo, né? Raiz, A gente enraizado. nunca mudou de igreja, na realidade. Foi mesmo. Então, Né? e porque a gente sabia em quem a gente tinha crido. Então a gente não tinha esse problema de eu vou ter que. Se eu tiver alguma dificuldade na minha igreja. Primeiro que eu vejo o seguinte, que se tem algum problema na minha igreja, eu devo fazer parte da solução. Exato. Se não está funcionando, é porque eu não estou fazendo parte da solução. Ah, com certeza. Né? Boa, Então. Fica a dica, Então, né, Fica a Rogério? Esse dica. tempo É, todo ué. eu sempre procurei ser a solução. Eu nunca enxerguei os problemas, sempre procurei ser a solução. E graças a Deus que Deus nos abriu os olhos por esses tempos, porque eu vi que o meu ciclo no lugar onde estava, ele estava caminhando
para isso mesmo. Eu vi que as soluções dos problemas estavam bem ajustadas, né? Então, não precisava mais que eu continuasse naquele espaço. Já não era mais necessário a presença de vocês no local. Porque a gente vai amadurecendo, né? A gente passa por fases, né? E a gente vai amadurecendo e entendendo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Exato. E assim, cada um de nós, né? O Senhor, ele traça um caminho diferente. Sim. Mas para um objetivo único. Você entende? Então, assim, de repente a gente nunca passamos por outra igreja, passamos só por uma, e outras pessoas, que nem o pastor, teve outras experiências, e que isso também é muito relevante. É relevante. Sabe por quê? Porque em cada caminhada de cada pessoa que é diferente, que passa por processos diferentes, existe um aprendizado seu que você vai compartilhar comigo, Justamente. que vai fazer uma diferença muito grande para mim. Então, e existe um aprendizado nosso que vai fazer alguma diferença para vocês. Para nós, com certeza. Por isso que o Evangelho é Deus em nós. Cara, é por isso que se glória. chama reino. Exatamente. Meu, por que a gente chama reino? Sim. Reino. Vem o teu reino. Sim. Cara, reino. Meu, é forte, É incrível. mas forte, reino é aquilo que abrange. Não é? Exatamente. Por isso que eu acho muito incrível a forma como Deus ele fez questão de colocar algumas histórias na Bíblia de pessoas com vários tipos de personalidade, com vários tipos de temperamento, para mostrar que nós somos essas pessoas com vários tipos de personalidade, com vários tipos de temperamento, e que, no final, nós estamos construindo um único objetivo. Nós temos que caminhar num único propósito, Exatamente. que é fazer a diferença nesse mundo. E esse propósito é único. Né? Esse propósito é único. E o que a gente tem enxergado hoje? A gente tem enxergado um mundo cada vez pior, as famílias cada vez mais desunidas, né? A igreja tentando ter voz e, às vezes, não consegue ter. Né? E as poucas que têm, às vezes, acabam não tendo a voz que precisa ter. Sim. Por quê? Porque o maior intento do inimigo é fazer com que essas diferenças sejam, na realidade, um aliado para calar a igreja. Exatamente. E a gente precisa entender que as diferenças têm que ser um aliado para fortalecer o reino. Para fortalecer, para dar força. Exatamente. Né? Então, assim, muitas bandeiras que se levantam sem objetivos e propósito de reino, mais de ego. E é legal que, assim, me faz lembrar um versículo, né, do próprio Senhor Jesus falando, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? E as pessoas imaginam o seguinte, que... Uma mansão. Além da mansão, eles imaginam que cada um vai ter sua mansão. E o céu vai ser chato. Muita gente acha que Só o céu assim, vai ser chato. Só que o versículo ele é muito claro. É abrangente. Claro. A casa do meu pai. Então só tem uma casa. É uma casa. Há muitas moradas. Há muitas moradas. Né? Então tem gente que pensa que tem muitas casas. Não, só tem uma casa. É a casa do meu pai. Locais para estar fitados, fixos. Então quem não quiser se dar bem comigo aqui, vai ser meu vizinho lá no céu. E olha só se não vai dormir no mesmo colchão. Porta com porta. Você tá entendendo? É assim. Então, voltando na Connection, né? Na questão do propósito, né? Isso. Então, nós passamos a integrar um projeto muito especial que tinha muito a ver com aquilo que a gente acredita, que tinha muito a ver com aquilo que a gente pensa que é o reino de Deus, né? Que foi a RC Connection, que a gente participou o ano passado, que foi quando a gente começou, de verdade, caminhar nesse projeto, não de igreja, mas um projeto além da igreja, além das paredes. Além dessas paredes, né? Exatamente. Visando alcançar as igrejas com pastores e lideranças que estão com dificuldade, às vezes, de ter uma capacitação, às vezes, de ter alguém para mentorear, às vezes, de ter alguém para fazer uma consultoria. Então, nós entramos nesse projeto para ajudar essas igrejas, para ajudar, inclusive, a trazer, de repente, um norte, porque, às vezes, na pandemia, muitos pastores se encontraram perdidos. Verdade, muita gente. Exato. Se encontraram sozinhos. Sem ter alguém que desse uma mentoria, que levantasse... Que é aquilo que eu falei... Para poder dividir alguma coisa, poder ter um conselho. Que é aquilo que eu te falei no começo, né? Quando a gente falou, olha, o que os pastores fizeram para ficar perto das ovelhas na pandemia? E os pastores ficaram sozinhos. Então, pensando nisso,
nasceu a Connection, a RC Connection. E a gente fez a primeira conferência, que foi uma conferência incrível, onde o bálsamo do Senhor foi derramado sobre a vida de cada pastor que estava ali, sobre a vida de cada liderança que estava ali. Sim. E a gente já teve uma segunda conferência, que foi esse ano, em abril, que também foi algo muito especial, porque o tema dessa conferência de abril foi algo novo. E a gente tem ouvido testemunho de abril até agora de tantos ministérios que foram ativados, reativados, estão caminhando nesse novo. Sim. Amém. E, paralelo a isso, a gente ainda não tinha nada definido na nossa vida e nós estávamos muito focados nesse projeto, porque foi um projeto que tanto nos abençoou, porque nós recebemos mentoria e também podemos mentorear algumas pessoas. E nesse percurso, quando a gente já sentia que o Senhor estava fazendo algo, mudando algo, fechando um ciclo, nos enviando para um outro propósito, então, depois de tudo isso acontecer, a gente viu que a igreja ia nascer aqui. A igreja é a Haskell Church, ela é de Miami, e não tinha projetos para nascer no Brasil. E nesse percurso, entre toda essa decisão que a gente estava tomando, que a gente nem sabia para onde o Senhor ia nos levar. Para onde que o vento levaria? Exatamente. O vento para de onde Deus. a nuvem ia nos Uau. levar. Para onde a gente ia seguir aquela nuvem. A gente não tinha, de verdade, essa direção. A gente até chegou a tentar chutar algumas, né, direções, mas o Senhor nos mostrou que não era essa direção. Sim. E aí, paralelo a isso, a gente soube que esse mesmo projeto que a gente faz parte, então a Igreja de Miami ia plantar aqui no Brasil. Então, hoje a gente oficialmente somos pastores da Haskell Church Brasil, Glória Santo a Deus. André. Amém. Exatamente. Uau. Projeto... Era esse ponto aí que a gente ia querer chegar com vocês. E né? que está nascendo, né? Uma igreja que está nascendo, Justamente. que é um grande desafio, né? E eu acredito assim que foi o que mais me atraiu, né? Foi o fato de ser um nascimento de uma igreja, né? Porque o que mais assim estava no meu coração para onde que eu iria fazer o que eu vivi fazendo, estar na obra, na casa do Senhor, né? Então, você ter que começar uma caminhada nova com outras pessoas, e isso não estava conectado comigo. A grande verdade era não estava essa. plantado não ainda, vamos dizer assim. Não existia mesmo um plantio ali. Não existia nada disso, né? Mas quando surgiu essa oportunidade... Então foi a semente. Então essa semente ela foi enxertada nesse exato momento, ano passado. Exatamente. Foi ano passado, 2020. Quando surgiu essa oportunidade da gente plantar uma igreja, mesmo porque até a gente conversando ali nos bastidores, né? Você falou, não, você vai ter que se preparar, tal. Eu já estou me preparando, né? Nos estudos, a gente tem se preparado nos estudos, indo para uma segunda formação, mas agora para o campo teológico. Eu nem sei porquê, mas eu acabei abraçando isso, certo, né? Certo. Sim. Para fazer o curso teológico, né? E então isso também foi coisa que eu falei, eu sou pastor, né? Então vou estudar, porque infelizmente eu sei que tem muitos pastores autodidata, tem muitas pessoas boas, eu conheço, tem uns meninos que a gente conhece, que conhece a palavra de Deus, que poderia ser muito usados na congregação deles lá, e muitas das vezes não tiveram oportunidade. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas assim houve um despertamento, até com contato com esses meninos aí que a gente conhece aí, né? Eu falo meninos que são mais novos, né? E você percebe que são pessoas que têm estudado, que isso é muito importante, né? O conhecimento nunca é demais. Exato, você tem um conhecimento. E o Senhor tem nos chamado para algo mais, para exercer isso daí com conhecimento também, que não basta ser só você ter a cara e a coragem, né? O Evangelho de Deus, ele exige uma preparação, sim. O andar com Deus, né? Você fazer a obra de Deus exige a preparação. É necessário. E parece que as coisas vão conectando, e não foi assim uma questão de você querer... eu quero sair da minha
da minha igreja, porque não é nada Até disso. porque não havia planos para Não isso. havia né? planos Mesmo nenhum, já não disseram. havia né? planos. Nunca houve. Nunca na, houve Foi na uma realidade. coisa de Deus, né? Foi um chamado mesmo para esse novo tempo que a gente E até legal falar também que assim não porque às vezes existe muitas especulações, né? As pessoas acham que quando termina um ciclo é porque houve alguma briga, alguma dissensão, alguma não, muito coisa pelo e tal. contrário. A gente tem pelos nossos pastores, né? Algo além das paredes da igreja, algo além do chamado ministerial, porque nós somos amigos. Existe né? uma amizade lá de trás. Né? Exatamente. Por isso que eu toquei no assunto lá de trás, começando. Exatamente. Esses 35 Exatamente. anos aí. Então, o que acontece? A gente precisa ter muita maturidade quando a gente tem umas amizades assim. As amizades elas vão maturando, elas vão amadurecendo. Que quando chega um tempo, que nem teve uma palavra que eu ouvi de uma pastora amiga nossa, inclusive na conferência, que ela disse algo para mim que foi... Eu nunca tinha olhado para esse texto dessa forma. Que ela falou que quando Deus chama Abraão e fala para Abraão sair do meio da sua parentela... Às vezes a gente foca muito nas estrelas do céu, na quantidade dos filhos como areia da praia, mas a gente não pensa na dor que ele sentiu, apesar da confiança em Deus, que ele sairia do meio da parentela. Sair do meio de pessoas que ele ama. Tudo, né? Exato, Sim. Não somente o sangue. Exatamente. Sair do meio das pessoas que você está acostumado a viver, que você conhece de cabo a rabo, que você tem uma cumplicidade, que você tem uma parceria, e de repente você tem que juntar tudo o que você tem. É um start, Exatamente. né? E fazer tenda em outro lugar. E é tenda ainda, né, Rogério? Tenda ainda. Ainda era tenda que você vai ter que... Aquele tempo tem que levar a tenda, montar em outro canto. Exatamente. Algo muito, muito complexo. Então, assim... a gente vive como se fosse... Acho que o Andinho que uma vez trouxe esse paralelo, que é como se fosse um divórcio, né? Ele fala sobre isso. E eu sinto ainda, às vezes, como um luto mesmo, mas assim, não no sentido negativo, mas no sentido das memórias que a gente guarda, né? O que tem lá de trás. Só que eu creio e eu tenho certeza que nós quatro, e eu tenho certeza que eu falo até por vocês mesmos, nós temos uma gratidão muito grande daquilo que a gente caminhou, daquilo que a gente construiu, das afinidades que a gente tem. E eu gosto muito de pensar assim, que quando é verdadeiro, não fica nas paredes. Não. Vai para fora delas. Com certeza. Foto no papel. Entendeu? Porque às vezes a gente... Pra todo canto, tá com você Às ali. vezes, quando a gente trabalha numa empresa, a gente é amigo da empresa. Quando cada um vai para um canto, ninguém se vê mais. Mas na igreja tem que ser diferente. A igreja precisa ser diferente. É claro que não existe isso às vezes, mas precisa ser diferente. Porque quando a gente grita que nós temos uma aliança eterna, a gente não pode falar isso pelo momento, pela motivação daquela ocasião. Mas a gente tem que entender que aquilo tem que estar estabelecido dentro da gente. É uma família, né? Sim, porque mesmo que você não vá se ver todos os dias, mesmo que você não vá se falar todos os dias, existe sim um amor de amigo, existe sim uma afinidade além das paredes. Fica marcado, né? É por isso que a gente costuma sempre bater na tecla, é reino. Eu né? até vou falar uma palavrinha aqui, que já trago lá para a parte de Ministério de Louvor, né? Que às vezes a gente participa do mesmo Ministério de Louvor e a gente, às vezes, é só amigo do palco. Exatamente. É verdade. E nós temos que ser amigo além do palco, além da plataforma, além das paredes. Quem é amigo vai ser amigo sempre e nada vai mudar. E é isso que eu quero dizer, que continua sendo os nossos pastores, os nossos amigos. Eu entendo dessa forma também. O pastor Carlito Paz, ele fala que a igreja não é um lugar para você habitar ou para frequentar, mas é uma família para pertencer. É isso mesmo. A igreja é essa família. Sim. A igreja precisa ser essa família. É por isso que a gente está aqui, porque esse relacionamento ele só vai Exatamente. aumentando. Mas você sabe que esse estar aqui, ele tem alguma coisa por trás aí, já, sabe? De sonhos, tem uma parceria, tem uma paternidade. Tem algo aí que deu. Tem uma aliança que é eterna. Assim como tantos outros que ainda estão cumprindo o seu chamado lá. E pode ser que um dia saiam, pode ser que jubilem lá. É verdade. Não, eu achei que o nosso caso era de jubilar também. Sim. Mas a gente realmente não sabe. Eu também pensei isso. Durante muito tempo eu também pensei isso. Né? E realmente a saída, ela se deu por conta de visão.
né? Sei lá se eu posso usar esse termo, visões diferentes, entende? Uhum. É de querer algo mais, de buscar algo mais, de ver que o reino não é... Poxa, eu não quero falar muito para não errar, entendeu? E nem para não afrontar, e nem, não é nada disso. Mas assim, eu acho que o reino ele é expansível e a gente tem que buscar isso daí. Sim. Né? A gente tem que buscar. Não é tá abrindo para a mídia ou tá abrindo para o mundo, não. Mas, cara, o mundo tá aí fora, tá andando, sabe? E às vezes se você fica somente naquilo, você vai perdendo vidas, você vai perdendo almas. E não é isso que a gente quer. A gente quer ganhar o reino, trazer as pessoas para o reino. Né? Essa é a visão mais forte que é latente em nossa vida, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é isso aí mesmo. E estamos juntos. E vamos que vamos. É interessante isso que você está falando, que faz lembrar de Marcos e João Marcos e Paulo. E Paulo. Pau quebrou. Então, essa é a expressão. A treta foi A forte. verdade foi essa mesmo. Mas a expressão que é utilizada é essa. Mas, na verdade, por exemplo, ninguém fala que João Marcos escreveu, né, o Evangelho de Marcos. Sim. E que foi o chamado Evangelho por de Marcos. Paulo nas Quem últimas, escreveu né? o Evangelho de Marcos foi João Marcos. Foi João Marcos. O mesmo que contendeu, tretou lá que tretou com o apóstolo, com o grande apóstolo, o maior apóstolo. Relacionamento é isso. Então, o que acontece? É Cara, discordar, será que às Deus... vezes, Eu entendo Será que, que- eu entendo que eles, a amizade não acabou, desculpa te cortar, Claro mas eu que entendo não. que a amizade deles não acabou. Houve somente um algo que, pô, pera um pouco, cara, então é assim. um desentendimento. Cara, Isso. você vai por aqui com tua Exato. turma, eu vou por aqui com a minha Tanto- turma, nós vamos dar essa volta todinha e lá na frente vai se encontrar. Tanto Tá é bom. que nos últimos dias de Paulo, né, ele fala que João Marcos era muito útil. É. Ele cita o termo, né? expressa João Marcos, isso. né? E às vezes João a pessoa Marcos pensa que é outra pessoa, Mas né? você vê que legal que é aquilo que eu Então- falei para vocês, né? Que Deus ele fez questão de colocar todos os detalhes que precisava ser colocado na Bíblia, porque a gente se identifica com essas coisas, Até a vírgula, né? né? Você sabe que é espiritual ser humano. É. Quanto mais humano você é, mais espiritual você é. Exatamente. É Porque verdade. as pessoas acham que quanto mais humano, mais carnal. Não. Quanto mais humano, você é mais transparente, você é mais... Você se achega mais, É, né? você é mais ama verdadeiro, mais. né? Verdadeiro. E você Conhece mostra a sua mais. limitação como um humano, né? Que nada é com você, mas sem Jesus na sua vida dá ruim total. Mas agora vocês, nós estamos em um novo ciclo. Deus nos chamou para um novo ciclo. Não que eu acredito que Deus nos plantou e nos moldou onde estávamos, e agora a igreja continua, a comunidade continua, e agora Deus nos chamou para um outro lugar para plantar outras igrejas. E cara, como que é agora plantar igreja num evangelho ao qual nós temos vivendo hoje, não falando do evangelho puro e simples, porque o evangelho ele sempre foi o evangelho de Cristo, mas o evangelho que as pessoas têm criado. Por exemplo, o evangelho da hipergraça. Como que é como pastor lidar com esse tipo de coisa? Como é como pastor lidar com um jovem que parece que criou-se um evangelho, eu falei ontem na pregação, criou-se um evangelho da pílula do dia seguinte, que você... você fez a sua cagada lá, agora você toma a pílula do dia seguinte. Que aí Vai você ter um pi aí nessa cagada. Não, tem já papo, é cagada mesmo. Não, Desculpa porque aí, mas o cara é isso. pecou, mas, cara, tem um evangelho aqui que me acolhe, então eu vou lá, tomo essa pílula e a vida segue. Na verdade, para a gente responder isso aí, teria que entrar nas questões teológicas, né? Entre, meu eu amigo. acho que não é. Eu acho que vai tomar muito tempo, né? Mas não. Porque, assim. Aí nós vamos fazer um novo fórum, né? E a gente faz, né? A gente faz. Princípios são inegociáveis. Exatamente. Princípios são inegociáveis. Com certeza. Só que o problema por exemplo, você usou a expressão da hipergraça, né? Eu não estou nem enxergando a hipergraça como um problema. O problema é quando a gente enxerga o nosso lado, né? Que não concorde. Eu, por Sim. exemplo, não concordo com a hipergraça. Exatamente. Enfim. Não Sim. concordo. Por isso que eu não quero entrar em detalhes teológicos. Mas quando eu enxergo, eu sou contra aqueles adeptos da hipergraça e eu sou um religioso que fico apontando o erro dos outros. Você Aí acaba é se dois tornando, extremos. né? Entendeu? Aí Acaba se é o tornando legalismo religioso. e a libertinagem. Exatamente, entendeu? Então, É isso. por exemplo, até teve um dia que houve um fato aí esses dias aí
de um pastorzão famoso, ele trouxe uma pregação e ele usou uma expressão que veio todo mundo fuzilando ele. Eu procurei enxergar a fala dele de uma forma totalmente diferente. Talvez era o que ele queria dizer. Mas veio os grandes teólogos os magistrados do momento descendo a madeira dele. Eu sei quem é. Mas assim, não que eu concorde com... Porque, infelizmente, o problema de algumas teologias que nós temos enfrentado nos dias de hoje é que está faltando responsabilidade. Né? Então, quando você... Por isso que eu falei a respeito de princípios são inegociáveis. Então, as pessoas, às vezes, por conta de um conhecimento a mais, ele banaliza os princípios. E você sabe o que acontece? Então, você precisa ter cuidado com isso daí. Porque algumas coisas, por mais que você possa ter razão, você tem que se policiar em opinar sobre determinadas coisas. E o que acontece? É que, assim, a gente falar sobre princípios que, como ele falou, inegociáveis, a gente precisa ter em mente que nós somos inimigos do mundo. Exatamente. O mundo nos enxerga assim. Então, esse evangelho da hipergraça é um evangelho de aceitação. Entendeu? Que eu acho que acaba perdendo muito mais as pessoas ainda. O que precisa acontecer? Nós que somos líderes, nós que somos pastores, nós temos que continuar imitando Jesus. Em que aspecto? Ele falava verdades severas e duras com amor. Com amor. Exatamente. Você entendeu? Jesus, ele nunca se preocupou se ele ia ser aceito por aquelas pessoas, porque ele já sabia que ele não seria. Entendeu? Ele já sabia que ele não era Ele aceito. não era. Então o que acontece? Por que mataram ele na mente deles lá? Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? A cada dia que se passa, a gente vai enxergar um mundo muito pior, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então, esse amor de muitos esfriar é o amor da fé mesmo, sabe? De acreditar em Deus, de querer ser participante. Porque, como Paulo disse, né? Sermos participantes da sua morte, e da sua ressurreição. Da sua morte é participar agora. Por isso que ele desse disse, sofrimento de agora. E morrer Exatamente. Isso. É ganho. E participar da sua ressurreição é quando ele voltar. Então, quer dizer, se a gente quer participar da ressurreição, a gente precisa participar da morte. Que é negar a nós mesmos, que é evitar essas paixões. E não tem jeito, não adianta tentar mascarar um evangelho para alcançar as pessoas. Exatamente. Mas ele pode ser falado, as verdades severas, como sempre foi ditas por Jesus, sim, com amor. É porque senão a gente se torna Pedro com um punhal na mão. Exatamente. Pronto a arrancar a orelha do nosso irmão, quando o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus, mas não ama o próximo, você não está cumprindo o mandamento. Exatamente. E se você ama o seu próximo, mas não ama a Deus, também não é um mandamento. João escreve lá nas cartas, lá embaixo, né, no final da Bíblia, que é justamente isso, né? Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão? E o que a gente vê sendo pregado na mídia, sendo expandido aí no mundo, é que essas coisas são chatas. Entendeu? Que respeitar princípios, respeitar coisas que são... Cara, é a primazia, meu. Exatamente. Né? Princípio é a primazia. São coisas bíblica. chatas. Porque que acontece? Quando a gente entra nesse campo aí vamos dizer, da hipergraça, a gente trazendo de uma forma bem rasa, assim, para não muito tempo assim da nossa conversa aqui. Então, você imagina o seguinte, quando Jesus lá perdoou a prostituta, né, que era uma mulher que tinha não sei quantos maridos, por exemplo, só que Jesus fala assim para ela, vai e não peques mais. Né? Aí, quando você entende que, a graça alcançou, mas Jesus falou, vai e não peques mais. Jesus não falou assim, vai e continue sua vida aí, que está firmeza, que o céu está garantido para você. Exatamente. Jesus não falou isso. Justamente. Ele não falava e não ensina, não fala ainda hoje. Exatamente. E a gente respeita princípios. Então, hoje, quando eu falo de princípios, é exatamente isso. Então, as pessoas estão querendo banalizar o evangelho de uma forma que, cara, vale tudo. O céu está garantido, não é bem assim. Não é assim. Não é assim. De maneira nenhuma. É porque é aquela história, né? As pessoas, elas querem receber as bênçãos, né? Que nem a gente falou da multidão, né? Ir por pelo que ele pode dar. Peixe, e não por quem ele é. Porque o pecado é bom, gente. Acho que é para carne. E como é a carne, Se não fosse bom, as igrejas estavam cheias.
Verdade. Sim. Você entendeu? Mas o evangelho da salvação, ele fala pra gente o seguinte: sem santificação ninguém verá a Deus. Exatamente. E essa santificação que a gente entende é separação. Exatamente. Aquilo que agride a Deus, eu não posso fazer. Justamente. E eu não tenho que ficar tentando descobrir ou ficar entrando em debates assim, o que pode e o que não pode. Exatamente. Eu posso tudo. Exatamente. Nós podemos tudo. Parece que as pessoas estão meio que numa corda bamba e, cara, até onde eu posso ir? Cara, Exato, tem um exato. abismo ali, mas eu quero pisar na pontinha dele, cara. Até É a onde? briga do não pode, sabe? Justamente, esse negócio de eu posso tudo. Realmente, eu posso tudo. Eu posso tudo. Só não posso uma coisa. Não pode pegar. Eu só não posso pecar. Sim. Ó, Entendeu? aqui... Mas mesmo trazendo por esse lado, Então. eu posso pecar. Mas o problema é que, tipo assim, quando É. eu sou um pecador, Arrependido, Não, né? mas- quando eu sou um como- pecador, eu como como cristão- se diz lá, profissional. Ó, Faz parte da minha profissão. eu É. gosto muito de lembrar quando Paulo fala, né? Que o bem que eu quero, Pra mim, eu não faço. eu não faço. Porque- O bem que eu quero fazer, eu não faço. E aquele Mas que eu o não... mal, É. garotinhos. É fácil, né? É fazer. meio que Porque natural. E pra Cara- Paulo dizer isso, né? É. Exatamente. O apóstolo O Paulo. apóstolo Paulo. Né? Sabe? Porque ele sabia, Então- né, do Por isso que eu falo do que a erro da humanidade nos natureza, torna né? espiritual. Ele mostrou a humanidade dele. Sim. A natureza Entendeu? caída do ser humano ela sempre vai pender para o lado do pecado, né? O lado do mal. Né? Por isso que há essa diferença, a questão teológica aí, né? Vão entrar nas questões aí de, por exemplo, por que eu sou caído mesmo? Natureza E caída. eu tenho a natureza caída e a graça me alcançou, então eu sou salvo. É. Né? Agora posso fazer tudo e qualquer Posso coisa, fazer tá de tudo, boa. exatamente. Não E tem aí, problema eu ir não lá, tem. tomar uma, Exatamente. dançar Então- um pá, fazer um nudes e tal, e tá tudo bem. Exato. Então, Depois você toma a infelizmente, pílula. algumas pessoas Cara, tá pensam tudo bem. assim que é normal, que não vai fazer diferença. Mas a gente, é aquilo que eu volto a dizer, que nós temos responsabilidades. E muitas das vezes, eu até estava falando, né, com a minha esposa, que no nosso âmbito religioso, falando de Brasil, como a gente vem de uma caminhada antiga, o que acontece é que muitas pessoas, por ouvir um evangelho que era simples, elas se converteram. Muitas pessoas abandonaram o álcool, Sim. né? Muitas pessoas se converteram, abandonaram o álcool, Os o tabaco, vícios, todos os vícios que tinha. né? Abandonaram. E hoje, os crentes, que é filho de crente, que nasceu... No berço. no ali. berço eu não digo, né? Porque eles falam que nasceu no Berço berço crente. evangélico. Eu não conheço. Esse Berço negócio crente. é meio estreito, né? A Eu gente não fala assim, conheço. mas pera um pouco. No berço evangélico, né? Eu Né? conheço berço. Eu sou nascido no Eu conheço berço berço de evangélico. madeira, né? De berço evangélico eu não conheço. Foi apresentado. O óleo Mas é figura linguística, né? Mas, exatamente. Aí o que acontece é que tem pessoas hoje que estão... Não, eu posso beber. Claro que você pode, cara, mas você imagina que quantas pessoas se converteram no passado que abandonaram esses Largaram o vícios, né? Que vício, foram né? libertos, né? Curados e libertos. Né? Não E só hoje curados, mas você libertos acha que é também. normal isso aí. Quantas pessoas hoje perdem as suas vidas, perdem a sua família por conta do álcool, por conta do tabaco. E o tabaco, na verdade, não é o pior mal. Não é. Porque o tabaco só é a fuga de uma ansiedade. Exatamente. O tabaco não é o mal principal, né? Exatamente. Agora você Apesar imagina, que por faz exemplo, mal pro corpo, Exatamente. né? Eu vi para o evangelho com 14 anos. Então eu tive um momento que eu não frequentei uma igreja, vamos dizer assim, embora minha mãe já há muitos anos cristã, né? Então eu bebia, mas eu nunca cigarro, isso aí é uma coisa que eu nunca pratiquei, graças a Deus não. E depois até descobri que eu tenho alergia ao cheiro do cigarro, né? Que aquilo incomoda, que é o... Incomoda E mesmo. graças a Deus. Eu fumei muito tempo, mas, Graças a é Deus, um trem ruim. Ele é. Né? O trem ruim. Então, quer dizer, são coisas que... E tem crente que ele... Primeira coisa que ele abandona a fé, ele vai fumar, ele vai fumar. beber. Vai beber. Vai voltar para aquilo, ou então vai vai voltar. avançar naquilo. Exato. Então, cara, a gente tem que tomar um pouco Mas de é uma cuidado até reação com a meio de nossa rebeldia, saúde. né? Tem que tomar um cuidado um pouco com a nossa saúde. Né? Mas isso é complicado quando eu vejo as pessoas aí... Cara, ou voltando, né? A gente pôde perceber Sim, muito sim, nessa sim, pandemia.
ou voltando para aquilo que fazia, né? E volta com mais frequência ainda, ou então aderindo àquilo, né? Que é o pior. Sim. A pessoa às vezes nunca provou, nunca quis saber daquilo, Sim. não sabia o que era, e não, isso nunca na minha vida, e hoje você vê a pessoa praticando esse tipo de coisa. Exato. Né? Isso é bebendo, horrível. fumando, prostituindo, e sabe lá o que outras coisas Exatamente. pode acontecer. Como a pastora falou, a Flávia, é um ato de rebeldia. Elas são pessoas que, muitas delas que se dizem hoje desigrejados, falam que não precisa da igreja, não precisa do corpo de Eu Cristo. sou a igreja. Eu sou tô igreja, salvo, eu posso... Então essas pessoas começaram... Cara, não tem problema. Essa questão do pessoal falar, eu sou a igreja, mas quem instituiu a igreja foi Cristo. Cristo. Né? Quando, lá em Atos 2, a descida do Pentecoste, eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Exatamente. E eles estavam num lugar. No Eles mesmo não estavam propósito. num lugar aberto, não. Eles estavam num Separados. lugar que Exatamente. simbolizava a igreja. É ali que Justamente. nasceu a igreja. Sim. Né? E hoje a gente ouve as pessoas falando, não, eu não preciso de igreja. É claro Ou que... tá no templo, ou ir para É claro que, a igreja tá no templo. infelizmente, as coisas mudaram muito, né? Mudaram. Se você comparar lá de Atos até aqui, Meu Deus. se você for fazer uma Mas acho comparação, que não tem como você falou, o né? princípio ele é o mesmo. É o mesmo, o O princípio princípio é o não mesmo. muda. São pessoas feridas pela instituição. Exato, exato. Só que a Bíblia nos ensina que a gente precisa suportar uns aos Suportar outros, é uns normal, aos outros. relacionamento. Sim. A pastora falou. Exatamente. É que assim, às vezes o que acontece, e aconteceu com muitas pessoas lá do passado, é que a igreja, eu não digo a igreja, mas algumas lideranças de alguma igreja quis colocar a voz da igreja num tempo cultural. Exato. Justamente. Então, num ambiente cultural onde a igreja não tem que ter voz nisso. A igreja foi chamada para fora para falar do evangelho da salvação. Exato. Sim, E não a gente ficar discutindo e perdendo tempo com o que pode e o que não pode. exatamente. Com certeza. Então, Ou o que com que- modismos, ou com o que pode ser. Exatamente. Os jovens de hoje em dia, eles querem ouvir uma palavra no domingo e eles vão perguntar: o que eu faço com isso na segunda? Exatamente. Onde isso vai aplicar na minha vida segunda-feira? O que vai gerar em mim. Né? Às vezes o rapaz, assim, nunca se ouve uma geração tão frágil como essa de agora. Sim. E às vezes a igreja ela está tão preocupada não pode, que não se preocupa em entender e responder o coração desses jovens que estão nessa vida de ansiedade, totalmente perdidos, achando que estão levantando uma bandeira e são fortes. Eles não são fortes, eles são frágeis. Sim. Então eles querem demonstrar a sua força, tentando levantar alguma coisa que façam sentido na mente dele, que às vezes eles nem sabem o que é de que verdade façam eles aquilo. se sentirem inseridos em algum lugar, né? Sim. E o que a igreja precisa? A igreja precisa mostrar uma bandeira para eles levantarem, como jovens dessa geração. Mas isso acontece porque às vezes a gente está falando em termos dentro de uma igreja, né? Mas se a gente analisar isso como um todo, isso é o jovem em todos os aspectos, no ambiente geral. Não é só por ele ser um cristão, né? Não, todos Então, eles, essa né? questão Até mesmo aí que não, tá que não frágil. pratica nenhuma Está fé. vamos muito dizer frágil, mas por que frágil? Né? Aí a gente vai entrar em outros âmbitos, por exemplo, até a gente ouvindo um comentário de uma pessoa, mandaram um vídeo para mim, e nesse vídeo lá o rapaz, o cara que estava comentando, falou, você precisa entender o seguinte, que nós passamos 20 anos aí com uma liderança no governo, e agora essa geração é que vai mostrar. Essa foi a geração que viveu nesses 20 anos, Exatamente. que vai ser... Agora nós vamos recolher o fruto dessa geração. Justamente. Então a gente tem que... Foi plantado assim, lá atrás e agora a gente está... Exatamente. Então a gente precisa entender, principalmente a gente que é pai, né? A gente ter criado os nossos filhos da melhor forma possível, né? Ter cuidado dos filhos, né? Porque infelizmente tem pai que é mais irresponsável que o filho, né? E pela graça... O pai é filho do filho, entendeu? pela graça e pela graça e a misericórdia, Deus não permitiu que o Não filho deixou ainda nesse fosse a descambar. imagem e semelhança Meu Deus, de alguns pais por aí. Né? Verdade, cara. Pô, é isso aí, gente. É isso meu. aí. A gente Obrigado. falou de tudo, né? aqui, Falamos, né? É um pouco só de não quero falamos de mais, futebol, que vai ficar para próxima. Não, é melhor não, né, não? Né? Deixa o Cruzeiro pra lá. Melhor não. Deixa o futebol Deixa pra o lá. Cruzeiro pra lá. Como é que tá o time de vocês, hein? Corta. Corta. Dá o take aí.
É isso aí, Andinho. Ah, que Vamos pena, ver o né, quê? viu? O nosso sonoplasta ali Já deu a gente, sinal, cara, a gente vai conversar. fluindo. E, a hora vai embora. Não, e a gente tem que ter um tempo também. É senão- necessário ter um Mas tem que dar o gostinho para próxima, Pra né? próxima, Exatamente. justamente. Mas logo nós teremos Para aí ensaio novidades. foi bom, né? Pra ensaio foi bom. Foi bom. Logo nós teremos novidades com vocês e... Legal. Meu, deixa aí um abraço, um cheiro, deixa aí um abraço, um cheiro e tem aí 1 minuto cada um, vai. É isso aí, pessoal. A gente está aqui muito feliz com a nossa família Aba, que continua sendo a nossa família. Fique ligadinho aí no canal do YouTube, nas redes sociais da Aba, que tem muita coisa que vai estourar por aí. Se você não seguir, você vai perder. Um beijo para vocês. Deus abençoe sua vida. Também queria deixar um abraço, um beijo, a paz do Senhor Jesus a todos aí que estão nos assistindo. Acompanhe aí o canal da Aba, né? Eu também tenho um canalzinho lá, né? Fala aí. Eu tenho um canal. Fala aí. Pode fazer aí? Clique. Jabá é 30. E fala também do canal da nossa igreja, né? Também. Bora. Meu, né? Fala aí. Humilde canal, né? Fala aí. Pastor Hernani César, PR, Hernani César, voltando, né? PR, Hernani César, BPD. Por que BPD? Bíblia, a palavra de Deus. Uau, aí Ah, sim. vai. Então é isso aí. A gente Pastor já Hernani faz tempo César. que eu tenho esse canal, mas eu vou começar Atualizar mais. Vai Atualizar começar a mais. monetizar ele agora. por conta das dificuldades. por conta Vai da- estar na lá, já tá lá. descrição aí. Por conta do trabalho e algumas responsabilidades, eu acabo não alimentando o canal. É, mas vai lá no canal, começa a fazer um monte de perguntas no direct lá que ele vai ter que fazer Aí ele vídeo vai ter pra que fazer, responder. gente. aí eu vou trabalhar. De versões de Bíblia, de tudo. E Não, também e- o nosso RC Brasil. Isso, por quê? Aí eu trabalho, eu tenho a faculdade, eu tenho as responsabilidades. Ele é eclesiásticas. lotado, olha. Então, aí fica Responsa, complicado. hein? Responsa. Mas agora a gente tem os nossos canais, né? Que é o RC Brasil E no YouTube o Active. O Active. e a gente vai vir com novidades aí. Como é que entra lá? forte. youtube.com/active. Active com C mudo. É, ACTIVE. Aqui, ó. Active. Active. Uau. Vou mostrar aqui. Ó. Então entra lá, pessoal. Deixa eu fazer Entra assim. lá. Seja a sua melhor versão. Ó, Ô, Glória. E RC Church RC Church chegando aí em nascendo. Santo André. ou ER Church? É Rescue Church, a nossa igreja. E Então, Rescue como que tá no Connection é no YouTube da RC Brasil. RC Brasil. Então é isso aí, pessoal. youtube.com. No Instagram também, RC Brasil. Brasil. Procura lá que vocês vão achar. E você já sabe, né? A aba tá aí. É aba.com, Facebook, Instagram e YouTube e logo mais coisas aí para ir para fora. Uau. Isso aí. A aba na internet. Cara, Deus abençoe vocês. Amém. Tá? Glória a Deus. Foi legal ter esse tempo com vocês aí, Prazer. foi maravilhoso a gente ter esse tempo junto aí. E o pessoal também conhecer um pouco mais. E breve a gente vai, né, tá aí novamente, Com certeza. lançando mais alguma coisa aí. Andinho? É isso. Obrigado, família. Deus os abençoe e tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Deus abençoe, galera. Paz.